Daniel, capítulo de número 6, e vamos ler o verso 18, que diz: então o rei Dario se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Feche os olhos. Pai bendito e amado, neste nome sublime, que é o nome de Jesus, oramos. Quando lemos a escolha feita de todas as riquezas, de todas as pérolas que só há na tua palavra, pedimos, ó Deus, a tua graça e unção para que te conheçamos melhor, te conheçamos mais através desta mensagem. Que nada nos tire da tua presença, te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém. Coloquei como título as grandezas do Deus que cremos. O Deus da Bíblia é o Deus maior. Isso é provado até por aqueles que não querem se render a Ele. No caso aqui específico, havia pessoas que invejavam este moço, que já não era mais moço. Daniel está aproximadamente aqui com 80 e poucos anos. Ele foi levado garoto para esse lugar. Quando Israel pecou contra Deus, e o pecado, como temos dito sempre, ele é nocivo e ele traz dores atrozes à vida. O reino de Nabucodonosor, que foi deposto aqui pelo reino dos medos persas, o reino babilônico entrou nas fronteiras de Israel e levou cativo o povo de Israel. Dentre eles foi este jovem, o Daniel, e a Bíblia dá destaque a 3 amigos dele, que é o Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas esse moço, ele em chegando na Babilônia, ele levou consigo a sua crença, levou consigo as suas convicções, levou consigo a sua fé. E a minha Bíblia diz aqui em Daniel 1 que ele propôs no seu coração não se contaminar. Às vezes, o Charles Darwin, pai da filosofia, ele diz que o homem é fruto do meio. Esse texto refuta esta ideia. Se você tiver suas convicções e a sua fé, e se você crê no Deus da verdade, no Deus da Bíblia, você pode fazer o que o Daniel fez, porque pessoas antes dele já havia feito. O José do Egito fez,
semelhante, igual o Moisés fez? Não fez? O Abel não fez? O Noé não fez? E assim simultaneamente personagens da Bíblia fizeram, mas eles fizeram como Davi, que diz: pus a minha confiança no Senhor. Quando a sua convicção está no Deus da Bíblia, no Deus vivo, você pode coisas que humanamente ao homem é impossível poder fazer e realizar. Mas o que o Paulo sempre estava dizendo? Não eu, ele diz, mas o que? A fé, o Deus que eu sirvo é que fez tamanha coisa. Porque ele sabia estar imbuído de algo transcendental, sobrenatural e maravilhoso, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus de Israel. E este moço então foi para um lugar profano, um lugar libertino. Às vezes as pessoas falam: mas que dera, eu moro na casa tal, as pessoas de lá são desta forma, daquela maneira, eu moro numa cidade tal, olha, a minha rua é não sei o quê. E aí eu pergunto: e você, o que você é? Sabe o que Paulo diz? Eu sou o que sou. Lá em Coríntios 15:10. Você tem que saber o que você é. Mais do que isso, você tem que saber a quem você pertence. Se você pertencer ao Deus do Daniel, então não é a Babilônia com todas as suas ofertas que vai mexer no que? Nas suas convicções e na sua certeza. Eu, ao longo dos anos, vi muitas pessoas, mas muitas mesmo, que estavam em certo apogeu, e de repente eu vi ele, né, nas latrinas mais fétidas da vida. Por quê? Porque eles renunciaram à sua fé, eles apostataram daquilo que foi os motivos da sua vida por um longo período da sua existência. Paulo escreve em Coríntios, diz assim: quem é que escandaliza que eu não me escandalizo também? Entendeu? Mas ele propôs no seu coração que quando ele estivesse fraco, ele ia correr para quem? Para o Deus do Daniel, o Deus da Bíblia, e ele então o faria forte. E este daqui então resolveu desde o princípio: quando você chegar em qualquer lugar, isso eu tenho colocado como prática na minha vida, declare de quem você é, e quem você é, e para quem você trabalha. Declare. Tem pessoas que vão descobrir que ela é crente depois de 10, 20 anos, quando tem um relacionamento. Você é crente? Eu sou. E já aconteceu. O meu trabalho mesmo, quando eu trabalhava, antes de aposentar, ia descobrir que o camarada é crente depois de muitos anos que ele estava numa convivência praticamente com a gente. Entendeu? Chegou e não declarou absolutamente nada. Daniel não, quando ele chegou, falou: a gente não pode mexer com essas coisas. A gente não pode se contaminar com essas coisas. A gente não participa dessas coisas. Eu conheço muitos crentes: não, eles me chamaram lá para o churrasco, eu fui, não é pecado, né, pastor? Eu falei: não, comer carne não é pecado. Mas só que Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 6, diz assim: mas as coisas sacrificadas ao ídolo. Ainda ontem me chamaram para ir para a quermesse. O que tem lá na quermesse? Eu falei: cara, eu tenho coisa melhor para fazer na minha vida. A minha mulher estava junto. Tem coisa boa para fazer na minha vida. Entendeu? E todos os dias te fazem, né? Esse tem de convites. Agora, quando são convidados para vir a este lugar, poxa, pastor, olha, eu gostaria sim, mas um dia a gente vai marcar. Aí eu falo: não, na minha folhinha não tem um dia, lá tem de dia 1º até o dia 29, dia 1º até dia 30, dia 1º até dia 31. Marca um dia, daí a gente, mas esse qualquer dia, então não tem um dia específico, não tem compromisso. As pessoas não querem se comprometer. O Daniel não, já ficou comprometido. Não importava o que poderia acontecer,
depois dessa declaração. E aconteceu, porque um dia fizeram uma estátua e fizeram um decreto só para provocar e fazer com que ele morresse, porque eles disseram, está aqui no capítulo 6, nunca acharemos. Será que alguém pode dizer isso para mim e você? Nunca acharemos nada contra esse cara, o Daniel, se não mexermos na sua religião, na sua crença, na sua fé, no seu Deus. E aí juntaram aqueles 120 poderosos do reino para destruí-lo, e criaram uma lei que em 30 dias ninguém podia orar, ninguém podia acender uma vela, ninguém podia fazer um pedido, ninguém podia cantar um hino, ninguém podia se prostrar, ninguém podia fazer nada a não ser diante do rei. 30 dias. E o rei, que gostava do Daniel, não percebeu que era uma trama sórdida, trama contra um moço que ele aprendeu a amar. Porque Deus, Ele coloca você muitas das vezes com uma verdadeira empatia com pessoas que têm. A minha mulher está me acompanhando agora com os médicos e doutores. Ela está vendo que os caras me olham e falam: pô, esse cara parece que é engraçado. Ninguém gosta de mim, mas eles todos estão indo com a minha cara. Minha mulher está vendo. Até uma outra médica agora, dia 24, falou: mas ele não atende, não brinca com ninguém, ele é um grosso, não sei o que. Pois ele falou muito comigo. A minha mulher veio, ele falou bastante comigo, entendeu? Uma certa empatia. O rei Dario aprendeu a gostar do Daniel. Você viu o que aconteceu? Quando ele soube que aquilo era uma armadilha daquelas tralhas de gente que vivia no reino, ele lutou para livrar o Daniel. Tem hora que nem Deus consegue livrar você, porque o rei tentou e não conseguiu. Não é heresia isso daí não. Deus conseguiu livrar o Jó? Não conseguiu. E o Jó foi lá padecer as coisas dele, mas Deus pôde depois honrar, como honrou também o Daniel aqui. Se ele deixar você sofrer, as irmãs Leonel, uma dupla já dos anos tralalá, lá atrás, elas cantam o hino, diz: o crente não sofre sem razão. Eu tenho esse LP nos nossos arquivos aí. O crente tem consolador, elas cantam. Se Deus deixar que você passe por uma estrada sinuosa, cheia de armadilhas, onde você vai correr perigos, Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele vai transitar com você por esses atalhos, por esses caminhos, por esses lugares que a sua vida vai estar em perigo, que as ameaças serão grandes contra você. E nós lemos que aquela noite, o rei então foi para o seu palácio, saiu do seu trono e foi para a sua casa, o palácio. De noite não quis comer e não quis saber do show que faziam para provocar o sono dele. Ele se recusou a dormir. Passou a noite em claro. No outro dia ele estava com os olhos de ontem ainda. Estava triste, diz a Bíblia, a voz embargada. E ele disse: o Deus que tu continuamente serve, que ele aprendeu a gostar. Será que as pessoas, até influentes dessa vida, por causa da nossa postura, elas aprenderam a gostar do Deus que amamos? Será que porventura nós não as escandalizamos, porque nós estamos competindo, porque eram 120 pessoas com Daniel, e o rei destacou ele acima de todos eles?
Deus estava com Daniel. Mas por que estava com Daniel? Por que Deus não é comigo? Mas peraí, você é com ele? Pelo menos a minha Bíblia diz lá em Tiago 4,8: chegue-se para Deus, que ele se chegará a vós. E você e ele vai ganhar todas as paradas, você e ele. Agora, sem ele, você precisa ralar por aí para ver se ganha algumas paradas. Mas na maioria das vezes, a história mostra aí, só se perde nessa terra, só se perde. Mas com ele não. Por quê? Sempre se canta aqui: Deus vai na frente, quebrando barreiras e abrindo caminhos. Aquele dia era noite de jejum. Para quem? Para o rei? Diz que ele não quis comer, mas tinha uns leãozinhos lá, né? E leãozinho gosta de comer, né? Mas aquele dia os leões tiveram que dormir com fome. Todos dormindo. Todos dormindo. Com fome. Barriga nas costas. Deusinho olhava o Daniel com vontade de dar um cata nele. Mas a minha Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E pela manhã então o rei vai com voz triste e diz: Daniel, porventura o Deus que tu ininterruptamente, constantemente, de manhã, de tarde, de noite, porque o verso 10 aqui diz que ele, como fazia todos os dias, verso 10, eu vou ler para você. Daniel, pois, quando soube que a lei já estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes por dia. 3 vezes, quantas vezes você ora? 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como constantemente fazia. Meu Deus, olha, já vi pessoas, quando os traficantes deram ordem para fechar tudo aqui, as igrejas fecharam aqui, padaria fechou, farmácia fechou. Sabe o que disseram? Você é louco, pastor. Eu não desafiei traficante. Quem sou eu para desafiar traficante? Mas eu disse: olha, eu faço todas as noites. Eu não sei se passaram por aí. Também não pus nenhum segurança ali na porta, que nem está ali agora. O Wilson e o Ademir. Vamos adorar a Deus e adoramos ao Senhor. Pastor, você colocou a vida das pessoas em risco. Eu já falei para vocês, né? Que lá do outro lado, você deveria ouvir como minhas filhas ouviram o pastor lá de Gaza, da faixa de Gaza. Você prega e não sabe se vai acabar o culto, porque os guerrilheiros vêm. E eles entraram e deram o que? Um alerta, uma ordem: saiam todos, porque nós vamos matá-los. A igreja evacuou, praticamente ficou meia dúzia de pessoas. E eles deram uma segunda chance: nós vamos fuzilá-los todos aqui, pode sair. E eles falaram: não, nós vamos continuar adorando a Deus. Eles puseram as armas de lado e falaram: nós também somos crentes, mas nós só queremos orar com pessoas que acham que vale a pena honrar a Deus. Eu fiquei imaginando aqueles que foram embora, que souberam disso. Que vergonha, hein? Que vergonha. Ah, pastor, mas Deus não quer que eu me exponha assim de graça, né? Deus não quer.
Esse Deus, Ele queria, sim, que eu e você tivéssemos esses registros. Ele queria. Continuamente Ele fazia isso. Aí veio o decreto. Não se pode... Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou parar de orar. Se o Daniel fosse eu e você, eu não vou parar de orar. Mas só que eu vou lá, vou orar, mas vou deixar a janela fechada, ninguém vai ver, né? E ainda vai dizer que Deus me deu o espírito de sabedoria. Vai dizer que é o espírito de sabedoria ainda. Que os caras da igreja espetacular falam, né? Mas espírito de preservação, de sabedoria. Ele diz constantemente, ele encarava as portas do seu quarto. E 3 vezes por dia orava ao Senhor. Aí os caras foram lá e puseram no YouTube, né? Puseram na internet. E levaram o vídeo para o rei. Rei, ele não faz caso do Senhor. Quando o rei soube, falou: vocês são danados. Vocês não valem nada. Vocês querem pegar o meu menino, né? E lutou à noite para tentar livrá-lo. Mas eles chegaram e disseram: é a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Depois que o rei assinava, ele carimbava com o seu sinete, o seu anel, nem ele podia mudar mais. A gente vê que agora parece que as coisas mudaram tudo, né? Eles mudam de qualquer jeito. Naquele tempo não. No mundo já teve. Vocês lembram que antigamente, né, eu vou até brincar aqui, não tinha cartório, mas o cara arrancava um fio da barba, do bigode, e falava: aqui, ó. Você podia garantir que aquela palavra ia ser confirmada. Nós já tivemos na terra essas coisas. Agora assina, tem testemunha, tem fiador, tem o que mais? Tem um monte de coisa, e de repente deu errado. Deu errado. O cara não cumpriu a palavra, ou coisa dessa maneira. E a Bíblia diz que o rei então ficou constrangido, consternado, e ele foi para sua casa e não quis saber. Eu não tenho dúvida que aquele rei, ele passou a noite orando. Ele passou a noite falando com Deus de Israel. Ele passou a noite se lamentando. Por que eu ouvi esses crápulas, esses bandidos que estão aqui para me ajudar, estão querendo me arruinar? Porque a ruína do Daniel significava a ruína dele. Eu não falei para você que aonde você está, você é um canal de bênçãos. E às vezes vejo o cara: eu estava no metrô, o metrô bateu. Se eu estiver no metrô, o metrô não bate não. Eu sei que algumas pessoas acham que está aqui muito arrogante. Se eu estiver no ônibus, ele não vai quebrar não, não vai bater não. Se eu estiver no navio, ele não vai afundar não, gente. Por quê? Porque o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar com você. Isso é um negócio de foro íntimo. O Daniel não foi para lá temeroso. Lembra-se, os 3 amigos dele falaram para o rei Beltesazar: ó rei, não precisa nos dar uma segunda chance. Não, nós não queremos. Porque uma coisa nós sabemos: não vamos nos dobrar diante da sua estátua. O Deus, eles disseram, que nós servimos, nos livrará da tua fornalha e de ti, ó rei. E o que aconteceu? Livrou. O rei, no outro dia, Nabucodonosor acordou, foi lá, chamou o servo e falou: quantos que nós jogamos aí? 3, mas eu estou vendo 4, e um tem a aparência de Deus. Jesus falou: estarei com eles na hora da angústia. Aqueles leãozinhos olhavam Daniel com um apetite danado. Porque nós não lemos, mas o rei, quando tirou Daniel de lá, trouxe aqueles que acusaram Daniel. E a minha Bíblia diz que eles não tinham descido ao fundo da cova, do lago, cova dos leões, quando
os leões estraçalharam eles. Os leões estavam com fome, sim. Ah, mas os leões, sabe, é que os leões foram alimentados um pouco antes. Lá era assim, eles alimentavam, né? E o Daniel teve sorte, quando ele chegou, os leões estavam sem fome. Mas passou a noite inteira. Eles não falam que o caminho que Israel passou com Moisés pelo Mar Vermelho, naquele tempo, naquela hora, quando eles passaram, as águas se recolhem e abrem um caminho, e dá para passar a pé. Mas a minha Bíblia diz que depois os egípcios entraram nesse mesmo caminho e foram mortos. De Deus não se zomba. Está aqui escrito, Gálatas 6,7 diz: Deus não se deixa escarnecer. Mas uma coisa é certa, a palavra dele é fiel. E ele diz: eu não sou homem para mentir. E o que ele quer então? Ele quer que eu e você saiba nessa noite que há coisas que nós vamos ou teremos que viver, iremos viver. Mas isto vai ser apenas para, presta atenção, melhorar o nosso currículo com ele. Quem lê vai dizer para você: você saiu de um câncer, de uma AIDS, de uma leucemia, você saiu de um desastre, você saiu de um terremoto, você venceu um mal que milhares e milhares de pessoas, elas se arrebentaram na vida. Mas a minha Bíblia diz lá em Pedro: sabe livrar da tentação os piedosos. Sabe livrar. E Daniel estava assim com Deus. Como está você? Falei agora mesmo com jovens. Não é, inclusive um falou que era batizado. Não é errado você curtir a vida, você, né? Mas os momentos com Deus, é o momento que nós estamos tendo aqui, são os mais preciosos da vida. Não se pode comparar. Eu sei que esta hora tem lugares lindos, maravilhosos, com muito fulgor, com muita luz, com muitos fogos, viu? Como na Olimpíadas, que foi bonito, né? Até fiquei admirado. Eu fiquei admirado. Mostrou que, né? Até fiquei estranho. Será que foi brasileiro que fez isso mesmo? Fiquei até, né? Poxa, você gosta de, né, ser negativo com respeito aos seus compatriotas, esse negócio todo, né? Fiquei mesmo. Será que não teve uma mãozinha externa para fazer toda essa glória que teve aí? Tem lugares assim, mas nenhum deles se compara a esse lugar. Por quê? Porque lá, você viu o que o presidente da Olimpíada falou? O Guzman. Ele é um excelente orador. É uma pena que esteja com esse mal horrível do Parkinson, né? Uma pena, mas é um excelente orador. E para ele, na fala dele, o Deus que foi glorificado foi o Deus do esporte, foi o Deus da Olimpíada, o Deus brasileiro. Hoje, Deus é carioca, Deus é brasileiro. E eu falei: poxa, nenhuma nota ao Deus que permitiu, inclusive, esse evento. E eles vão dizer que, né, se ouvirem, que o pastor aqui é radical, intolerante, essas coisas todas. Mas eu assisti a abertura e assisti também o encerramento. E a pronúncia dele, o Guzman, presidente da Olimpíada aqui do nosso país, ele pronunciou-se desta maneira, ovacionando o Deus do desporto. Tudo foi glorificado, tudo. Os atletas, o povo, as pessoas que elas se ofereceram como voluntárias, ele não perdeu nada, ele não deixou passar nada. Mas eu não vi uma nota aqui. Toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor é Ele. E nós não temos as belezas.
psicodélica que eles tiveram lá. Nós não temos. Não temos as câmaras que eles têm, não temos as luzes, os coloridos, não temos o espetáculo que ele tem, mas nenhum deles se compara a esse momento que estamos vivendo aqui. Porque quando forem lançados, como o Brasil está na cova dos leões, e o leão faminto está tragando essa nação, está engolindo esta nação, e não tem o Deus que continuamente serve, até porque, presta atenção, o padroeiro do Brasil não é o Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o padroeiro é do sexo feminino, inclusive. Eu sei que você não vai gostar disso, eu sei que você não vai gostar, mas o padroeiro de Daniel era Jeová Deus, era o Senhor. E quando ele estava lá, ele soube livrar o Daniel porque era piedoso. E essa nação aqui, quem vai livrar? A Itália está sofrendo mais um desastre ecológico. E lá está o líder da maior religião, a maior seita. Se eu falar seita, as pessoas vão ficar zangadas. A maior religião do planeta está lá, e ele não pôde impedir. Quando houve o desastre com mais do dobro de mortes que teve na Itália, porque está chegando aos 300, e lá em Quito passou a cifra de 700 mortos e mais de 15 mil pessoas desabrigadas, feridas, machucadas. O presidente estava lá conversando com o Papa, estava lá. Ele veio rapidamente para o Equador para auxiliar, e para fazer o seu papel de governante daquele país. Eles não conseguem, com todo o poder que eles têm, livrar ninguém dos desastres. Mas eu costumo dizer que o teu Deus, o meu Deus, o Deus de Daniel, se ele não te livrar antes do perigo, ele vai te livrar em meio ao perigo. E isto vai só melhorar o nosso currículo. E hoje, 3.000 anos depois, nós estamos falando deste evento, porque um homem, ele resolveu apostar em Deus. Aposte em você também. Fiquemos em pé. Pai, eu te adoro pela tua palavra e oro, pedindo, Senhor, que a tua bênção, que o teu favor alcance a cada um aqui que ouviram e aqueles que ainda ouvirão esta mensagem, para que a fé que havia, Senhor, neste homem, o Daniel, ela também, Senhor, exista em cada um de nós, para que possamos triunfar diante de todas as feras desta vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.